A chegada do estranho. O estranho chegou no início de fevereiro, em um dia gélido, arrostando o vento cortante e a neve que não cessava de cair, a última nevada do ano, caminhava pela colina, vindo, ao que parecia, da estação da estrada de ferro de Bramboarst e segurava uma pequena valise negra na mão calçada com uma luva grossa. Estava agasalhado da cabeça aos pés e a aba do chapéu de feltro macio ocultava-lhe cada centímetro do rosto, exceto a ponta brilhante do nariz. A neve tinha-se acumulado em seus ombros e peito, acrescentado uma orla branca ao peso que carregava. Cambaleando, entrou na Codjan da Orsis, aparentemente mais morto do que vivo, e deixou cair a maleta. Fogo, implorou, por caridade. Um quarto e fogo. Batendo com os pés no chão, sacudiu a neve no bar e seguiu a Sra. Hall até a sala de visitas, para falar de negócios. E, com aquela preliminar e mais a concordância imediata quanto às condições, além de um par de soberanos jogados sobre a mesa, tomou aposentos na estalagem. A Sra. Hall acendeu o fogo e deixou-o lá, saindo a fim de preparar-lhe, ela mesma, uma refeição. Um hóspede que vinha a Ipin no inverno já era uma sorte extraordinária, ainda mais um hóspede que não barganhava, e estava disposta a mostrar-se digna de tal felicidade. Logo que o bacon começou a fritar e Milly, a apática empregada, espertou um pouco, graças a algumas expressões bem escolhidas de desdém, levou a toalha, pratos e copos para a sala e começou a arrumá-los com o maior éclate. Embora o fogo estivesse ardendo vivamente, ficou surpresa ao ver que o visitante ainda estava de chapéu e casaco, de pé, dando-lhe as costas e contemplando, através da janela, a neve que caía no pátio. Suas mãos enluvadas entrelaçavam-se atrás e parecia absorto em pensamentos. Observou que a neve derretida que ainda lhe salpicava os ombros estava pingando no tapete. Posso pegar seu chapéu e casaco, senhor, disse, e secá-los bem na cozinha. Não, respondeu ele, sem se voltar. Sem muita certeza de tê-lo ouvido, estava prestes a repetir a pergunta. Então ele virou a cabeça e olhou-a por cima do ombro. Prefiro continuar assim, disse, enfaticamente, e ela notou que usava grandes óculos escuros com protetores laterais, e que bastas suíças sobre a gola do casaco escondiam-lhe completamente o rosto.
Muito bem, senhor, replicou. Como quiser. Daqui a pouco a sala estará mais quente. O estranho não respondeu e desviou novamente o rosto, e a Sra. Hall, percebendo que suas tentativas de conversa eram inoportunas, acabou de pôr a mesa com movimentos bruscos e rápidos e apressou-se a sair da sala. Quando voltou, ele ainda estava de pé no mesmo lugar, como um homem de pedra, as costas encurvadas, a gola voltada para cima e a aba gotejante do chapéu virada para baixo, ocultando-lhe por completo o rosto e as orelhas. Pousou o prato de ovos e bacon sobre a mesa com um alarido considerável e elevou a voz, em vez de falar com naturalidade: "Seu almoço está servido, senhor." "Obrigado", retrucou ele de pronto e não se moveu até que ela fechasse a porta. Só então deu meia volta e aproximou-se da mesa. Quando a Sra. Hall passou por trás do bar, para ir até a cozinha, ouviu um som que se repetia a intervalos regulares. Cric, 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 continuava, o som de uma colher mexida rapidamente em círculos, dentro de uma vasilha. "Aquela garota", exclamou. "Vejam só, esqueci-me completamente da mostarda." "É a moleza dela." E, enquanto acabava de bater a mostarda pessoalmente, deu algumas alfinetadas verbais em Millie, por sua excessiva lerdeza. Tinha cozido o presunto e os ovos, posto a mesa e tudo mais, enquanto Millie, que ajudante, nem conseguira aprontar a mostarda. E ele, um novo hóspede, querendo ficar. Encheu o pote de mostarda e colocando-o, com certa solenidade em uma bandeja de chá dourada e preta, levou-o até a sala. Bateu e entrou em seguida. Ao fazê-lo, o hóspede moveu-se rapidamente, de tal forma que apenas conseguiu ver, de relance, um objeto branco desaparecendo por baixo da mesa. Parecia que ele estava apanhando alguma coisa do chão. Com um ruído seco, pôs o pote de mostarda sobre a mesa e, então, notou que o sobretudo e o chapéu tinham sido tirados e colocados em uma cadeira diante do fogo. Um par de botas molhadas ameaçava enferrujar o guarda-fogo de aço da lareira. Resolutamente, dirigiu-se para as peças de vestuário. "Acho que agora posso levá-las para secar", disse, em um tom que não admitia contestação.
Deixe o chapéu, disse o hóspede em voz abafada e ela, voltando-se, viu que tinha erguido a cabeça e estava sentado, observando-a. Por um momento ficou imóvel, olhando-o, de boca aberta, demasiado surpresa para falar. Segurava um pano branco, um guardanapo que trouxe diante da porção inferior do rosto, de forma a encobrir a boca e maxilares, o que explicava a voz surda. Mas não fora isso o que espantara a Sra. Hall, e sim o fato de que toda a testa, acima dos óculos azuis, estava envolta em uma atadura branca, e outra lhe encobria as orelhas, sem deixar nem um pedaço de rosto à mostra, a não ser o nariz rosado e pontiagudo. Este era de um rosa claro e brilhante, exatamente como parecera desde o princípio. Vestia um paletó de veludo castanho escuro, com uma gola alta forrada de linho preto virada para cima, em volta do pescoço, o cabelo espesso e negro, soltando-se como podia embaixo e entre as ataduras que se cruzavam, projetava-se formando caudas e chifres esquisitos, dando-lhe a aparência mais estranha que se poderia conceber. Aquela cabeça tapada e envolta em bandagens era tão diferente do que seria capaz de imaginar que, por um momento, ficou rígida. Ele não baixara o guardanapo e ficara segurando-o, como via agora, com a mão enluvada e castanha, fixando-a com seus impenetráveis óculos azuis. Deixe o chapéu, repetiu, falando distintamente através do guardanapo branco. Os nervos dela começavam a recuperar-se do choque que haviam sofrido. Recolocou o chapéu sobre a cadeira perto do fogo. Não sabia, senhor, começou, e calou-se, desconcertada. Obrigado, disse ele secamente, olhando dela para a porta e depois para ela novamente. Vou secá-las muito bem, imediatamente, senhor, falou, levando as roupas do aposento. Relanceou outra vez para a cabeça enfaixada de branco e para os óculos azuis, enquanto ia saindo, mas o guardanapo ainda se mantinha diante do rosto dele. Sentiu um pequeno calafrio ao fechar a porta e sua expressão demonstrava claramente surpresa e perplexidade. Nunca, sussurrou, que coisa. Dirigiu-se para a cozinha, silenciosamente, e tão preocupada estava que, ao chegar, nem lhe ocorreu perguntar a Milly que trapalhada fazia no momento. O visitante permaneceu sentado, atento aos passos que se afastavam.
Olhou atentamente para a janela, antes de tirar o guardanapo e recomeçar a refeição. Comeu um pouco, lançou um olhar desconfiado para a janela, comeu mais um pouco, depois levantou-se e, com o guardanapo na mão, atravessou o aposento e desceu a persiana até a musselina branca que resguardava as vidraças inferiores. Isso deixou a sala na penumbra. Depois, com um jeito mais tranquilo, voltou à mesa e à sua refeição. O pobre coitado sofreu um acidente ou fez uma operação ou qualquer coisa semelhante, disse a Sra. Hall. Puxa, que susto me deram aquelas ataduras. Pôs um pouco mais de carvão no fogo, desdobrou o cabide de pé e pendurou o casaco do viajante. E aqueles óculos? Ora, ele parece mais um escafandro do que um homem de verdade. Pendurou o cachecol em uma extremidade do cabide. Segurando aquele guardanapo em cima da boca o tempo todo, falando através dele. Talvez a boca também tenha sido ferida, talvez. Deu uma vira-volta, como alguém que, de repente, lembra-se de algo. Deus me abençoe, exclamou, mudando bruscamente de assunto. Você ainda não fez as batatas, Millie? Quando a Sra. Hall foi tirar a mesa do almoço, sua impressão de que a boca do estranho devia ter sido cortada ou desfigurada no acidente que supunha que sofrerá foi confirmada, pois ele estava fumando um cachimbo e, durante todo o tempo em que permaneceu na sala, nem uma vez afrouxou o cachecol de seda no qual havia enrolado a parte inferior do rosto para elevar a boquilha aos lábios. Isso, no entanto, não era por distração, pois observou que olhava de vez em quando, vendo-a soltar fumaça. Estava sentado em um canto, de costas para a persiana e, tendo comido e bebido, e estando confortavelmente aquecido, falou com menos daquela agressividade lacônica de antes. O reflexo do fogo emprestava aos grandes óculos uma espécie de vivacidade com toques avermelhados que até então lhes faltara. Tenho alguma bagagem na estação de Bramboarst, disse, e perguntou-lhe como poderia fazer para que a mandassem. Educadamente, inclinou a cabeça enfaixada para demonstrar que agradecia a explicação dela. Amanhã, protestou. Não há uma entrega mais rápida, e pareceu desapontado quando ela lhe respondeu, não.
Tinha certeza? Não havia nenhum homem para ir até lá de charrete? Sem a menor relutância a Sra. Hall respondeu às perguntas e encetou uma conversa. A estrada é íngreme pela colina, senhor, disse, respondendo à indagação sobre a charrete, e depois, aproveitando a oportunidade, acrescentou, foi lá que uma carruagem virou há mais de um ano. Morreu um senhor, além do cocheiro. Em um instante acontecem acidentes, não é? Mas o visitante não se deixou levar tão facilmente. É verdade, concordou, falando através do cachecol e olhando-a calmamente com os óculos impenetráveis. Mas levam muito tempo para sarar, não acha, senhor? Tom, o filho de minha irmã, cortou o braço com uma foice, caiu em cima dela no campo de feno e, Deus me abençoou, ficou 3 meses sem poder trabalhar, senhor. O senhor mal acreditaria. Isso me deu um verdadeiro horror de foice, senhor. Compreendo perfeitamente, disse o visitante. Houve uma ocasião em que ficou com medo de ter que fazer uma operação, tão grave era o seu estado, senhor. O estranho riu inesperadamente, o riso como um latido que ele parecia morder e matar na própria boca. Ficou? Ficou, senhor. E não foi nada divertido para os que cuidaram dele, como eu, já que minha irmã estava tão ocupada com os filhos menores. Havia ataduras a serem colocadas e retiradas, senhor. Por isso, se permite que tenha a ousadia de lhe dizer, senhor. Pode-me arranjar fósforos? Interrompeu o visitante asperamente. Meu cachimbo apagou. A senhora Hall calou-se prontamente. De certo que era uma grosseria da parte dele, depois de ter-lhe contado tudo o que fizera. Olhou-o ofegando por um segundo e lembrou-se dos 2 soberanos. Saiu para buscar os fósforos. Obrigado, disse ele secamente, quando os trouxe, e voltou-lhe as costas olhando novamente pela janela, nada fazia para encorajá-la. Evidentemente um assunto que envolvia operações e bandagens lhe era desagradável. Afinal nem ousar lhe dizer coisa nenhuma.
Mas a desconsideração a havia irritado, e ela descontou em Millie a tarde inteira. O visitante permaneceu na sala até às 4 horas, sem pedir desculpas por sua intromissão. Ficou a maior parte do tempo absolutamente imóvel, dava a impressão de estar sentado na escuridão crescente, fumando ao clarão da lareira, ou talvez cochilando. Uma ou duas vezes, um ouvinte curioso poderia tê-lo escutado dirigindo-se às brasas e, por um período de 5 minutos, seus passos foram ouvidos caminhando pela sala. Parecia estar falando sozinho. Depois, a cadeira Rangel tinha-se sentado outra vez.